E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar desse livro aqui, Dois Irmãos, do Milton Ratum, livro que já é um clássico contemporâneo. Mas antes de falar dele um pouquinho desse livro para vocês, eu vou pedir aquilo de praxe para que você se inscreva no canal. A gente está subindo aí no número de inscritos, já passamos os 700, a minha intenção é chegar pelo menos a 1000 inscritos. Se inscreva aí no canal, assista pelo menos a mais um vídeo, dê um like e compartilha com os amigos. Beleza? Então eu acho que provavelmente se você é do meio da literatura, se você é um leitor mais ou menos habitual, muito provavelmente esse nome já foi aventado aí em conversas de leitores próximos a você. O livro Dois Irmãos, do Milton Ratum, que eu tenho nessa edição aqui de bolso da Companhia das Letras, de 2006, é um pouquinho antiga, né? É um livro que já se tornou, como eu disse, um clássico contemporâneo. A minha leitura que eu fiz essa semana agora foi a, sei lá, a enésima leitura, não tenho nem noção de quantas vezes eu já li esse livro. É um livro que é catalogado para alguns vestibulares no país. Então eu, enquanto professor de literatura, preciso trabalhar com os alunos do livro, né? E volta e meia eu acabo voltando em algumas páginas, mas desta vez, tendo que trabalhar mais uma vez o livro, eu resolvi ler o livro inteiro novamente, que eu já não fazia há alguns anos e assim, a sensação foi a mesma, praticamente a mesma da primeira leitura. Foi um livro maravilhoso, é um livro, uma leitura deliciosa, um livro muito gostoso de ser lido. Ficou muito famoso também pela adaptação em minissérie que a Globo lançou há alguns anos, há uns 2 anos, se eu não me engano, né, com Cauã Raymond, Juliana Paz, Antônio Fagundes, vários outros atores importantes, que adaptou para minissérie essa obra do Milton Ratum, que se passa em Manaus, tá? Se passa em Manaus durante boa parte do século XX, fica ali concentrado um pouco mais de tempo entre a Segunda Guerra Mundial, a ditadura militar e um pouquinho depois, mas basicamente fica nesse trecho, mas passa, recua um pouco mais até, por exemplo, o, nos bastidores ali da Primeira Guerra Mundial, embora eles não toquem nesse assunto, tá? E basicamente o livro, basicamente, mas não é fechado nisso, né? Ele se concentra na disputa, como diz o título, entre dois irmãos, mas não fica só isso. Inclusive, minha primeira reação quando ouvi falar desse livro, quando eu ouvi o título, me parecia um título muito ruim, porque ele me remetia a nomes de estabelecimentos que são nomes bem pouco criativos, né? Sei lá, Borracharia Dois Irmãos, é um nome clássico de borracharia de beira de estrada, Dois Irmãos, sabe? Restaurante Dois Irmãos, Posto Dois Irmãos. Então eu achava o título assim, é, muito brega, até muito bobo, mas no fim não teria como você pensar num título diferente para a história desses dois gêmeos aí, que é o Jakub e o Omar, tá? Então a grande disputa é entre Jakub e Omar, ou Jakub e Omar, dependendo, né? Não sei, a gente abrasileira aí a pronúncia. É uma família libanesa, de imigrantes libaneses no Brasil. Eles são filhos do Halim e da Zana. Inclusive o livro abre com a cena da Zana no hospital, já velha e triste, nos seus últimos momentos de vida. Né? Não é nenhum spoiler porque é o primeiro capítulo, é a entrada do livro, perguntando se por acaso os filhos dela fizeram as pazes. Então ela leva isso pro túmulo, sabe? Essa briga entre os irmãos. O Halim é um mascate, um imigrante do Líbano, que acaba frequentando um restaurante em Manaus do Galib, o Biblos. O Galib tem uma filha que se chama Zana e ela trabalha nesse restaurante. E é ali que o Halim, apaixonado, pede para um amigo escrever alguns poemas, né, de tradição árabe para que ele conquiste o coração da Zana. Demora um pouco, ele é muito tímido, mas ele acaba conquistando o coração da Zana e eles acabam se casando. E nos primeiros anos é uma bela história de amor, né? Trata-se de uma bela narrativa de amor,
de dois personagens que realmente se conectam muito forte e ambos são apaixonados um pelo outro, são muito fogosos, inclusive, tem várias descrições, várias passagens e que eles tinham essa combustão amorosa, ela acontecia e podia ser em qualquer lugar, podia ser na sala, na escada, em qualquer horário do dia, à vista de qualquer pessoa. Esses dois se engalfinhavam aí sexualmente porque eles tinham uma atração muito forte um pelo outro. Tanto que o Halim nunca quis ter filhos porque ele achava que os filhos iriam atrapalhar. E no caso ele tinha razão, que atrapalharam mesmo, né? E ele não queria filhos, mas a Zana queria e depois da morte do pai, ela desejou 3 filhos, nem mais nem menos, e ela conseguiu. Eles tiveram o Jacob e o Omar, esses dois gêmeos, e tiveram a Rania também. Um pouco antes dos filhos nascerem, eles de certa forma adotam a Domingas. Não é bem uma adoção, a Domingas é uma cunhantã que, é, que mora num orfanato católico e ela acaba sendo designada para trabalhar na casa da Zana. Ela mora num puxadinho, num quartinho dos fundos, a Domingas, e acaba sendo uma serviçal ali. A gente nem sabe se realmente é um trabalho remunerado ou ela tá ali para receber apenas casa e comida, de certa forma sendo quase que um trabalho semi-escravo, né? A gente não sabe disso. Não é muito claro isso no livro. E a briga, o desentendimento entre o Jacob e o Omar começa bem cedo. Na verdade, eles têm características muito diferentes, né? O Jacob, que nasceu minutos antes do Omar, o Jacob, então, portanto, mais velho, ele é uma pessoa muito introvertida, tem medo das coisas, ele é muito estudioso, muito quietinho. Por exemplo, o irmão dele escala árvores e grita lá de cima que ele é um medroso para ele subir. E ele não sobe, ele até sobe um pouco, mas tem medo. Então ele não tem um espírito muito aventureiro, descobridor que o Omar tem. Já o Omar se torna ao longo da vida em um menino, um rapaz e um homem aventureiro, bon vivant, que adora a noite, é boêmio, vive em relações fugazes com inúmeras mulheres, é um grande conquistador, né? Já o irmão não é tímido, então eles são bem opostos mesmo. E a confusão começa quando num baile de carnaval e o Jacob, ele tá de olho numa menina chamada Lívia. Mas ele, além de ser tímido, né, ele não sabe como chegar, e a mãe dele pede para que ele leve a irmã embora para depois ele voltar para o baile. E ele leva a irmã embora. Quando ele volta para o baile, a irmã está beijando o Omar, que é o irmão. Então já começa aí o problema. Um tempo depois, tem um cinematógrafo no porão já da casa de uma vizinha. E eles vão lá assistir esse filmezinho. E as luzes se apagam e de repente há um grito, etc. A Lívia tinha beijado o Jacob e o Omar tinha quebrado uma garrafa e com o estilhaço da garrafa tinha feito um corte no rosto do irmão, uma cicatriz que vai ficar para toda a vida. E a partir daí nunca mais há um entendimento entre os irmãos. Né? A narrativa toda se passa em que eles não, já é uma espécie de spoiler aí para quem não lê o livro, né? Mas a Zana fala isso na primeira página, então a gente sabe que eles vão seguir caminhos opostos e que eles nunca mais vão se encontrar de fato, né? Não de maneira agradável, mas o futuro reserva ainda alguns encontros nada agradáveis entre os irmãos. Essa confusão de rasgar o rosto do irmão, etc., né, que o Omar rasga o rosto de Jacob, faz com que o Halim pense, bom, vou mandar esses meninos para o Líbano, para que eles cresçam como gente lá no Líbano, depois eles voltem, talvez eles aprendam alguma coisa lá. A Zana, claramente, ela tem uma preferência, ela gosta mais do Omar, do caçula, do que do Jacob. Ela diz que é porque ele foi muito doentinho quando era bebê e tal, ela tem uma super proteção. Né? Mas a gente sabe que ultrapassa isso. Enfim, ela segura o Omar e deixa que só o Jacob vá. Isso fica marcado no coração do Jacob e ele nunca vai perdoar a mãe por causa disso. Ele passa 5 anos no Líbano, volta,
tem uma dificuldade muito grande de reencaixe na sociedade brasileira, na sociedade manauara, é, e ele não se encaixa na família, na verdade, né? Não é só um encaixe cultural, mas um encaixe familiar. Tanto que quanto mais cedo ele puder, ele quer ir embora e ele consegue, né? Aos 18 anos ele vai embora para São Paulo, recusa a ajuda da família e reaparece em Manaus depois mais algumas vezes só na vida. Por lá ele se casa, ele se torna professor de matemática, depois ingressa na USP, na faculdade de engenharia, se torna um engenheiro, projeta inúmeros edifícios, ele tem é, uma carreira muito bem sucedida, né? Inclusive, gente, é uma coisa que a gente, né, falando aqui, a gente vai adiantando algumas coisas do livro, mas é natural porque o próprio narrador ele já vai dando muita coisa no começo. Logo no começo a gente sabe que o Jacob está em São Paulo, né? Por quê? Porque o narrador ele faz idas e vindas muito rápidas. Ele coloca às vezes acontecimentos na mesma página lá da época que o Halim conheceu a Zana. No parágrafo seguinte, ele está falando do Jacob em São Paulo com a esposa, a Lívia. Então, ele mistura muito isso. E, aliás, quem é o narrador disso tudo? O narrador é o Nael. O Nael é o filho da Domingas e o Milton Ratum, como bom machadiano, deixou ali a paternidade em aberto. Nós não sabemos, porque a Domingas era muito próxima do Jacob, e o Omar, uma vez, estuprou a Domingas quando estava bêbado. Então nós não sabemos se o Nael é filho do Jacob ou do Omar, mas que ele é da família, isso é fato. E o menino cresce rejeitando o Omar, porque o Omar é realmente odiado, assim, ele é uma pessoa de difícil trato. O próprio leitor, né? A gente acaba assumindo um pouco mais o lado do Jacob do que do Omar. A gente vai ver que o Jacob erra muito também, em alguns momentos, né? Mas assim, clara, evidentemente, logo na frente, a gente tem esse Omar que é uma figura monstruosa aos nossos olhos. E o menino é o que é o narrador. Ele conta coisas que ele viu, mas coisas que ele ouviu da Domingas e do Halim. Então o que ele está contando, a gente não sabe exatamente o que ele está contando. Porque, primeiro, é um narrador bem no estilo machadiano, a gente tem que desconfiar do que ele conta. E não só desconfiar do que ele conta, mas desconfiar do que contaram para ele. Né? Então tem um bolo aí todo. E nesse meio tempo a gente vê muitas outras coisas, né? A degradação, a falência de Manaus, né? O Belo Porto, né? Os grandes casarões antigos do centro, etc. E a ruína ao passar das décadas, não só de Manaus, mas da casa, da família de Zana e de Halim. E tem a questão também que é muito forte aí do incesto. Há incestos sugeridos, né? A Rania, ela nunca se casa porque ela não consegue encontrar nenhum homem que seja como os dois irmãos. Inclusive tem momentos de algumas descrições do afeto físico deles ser muito estranho, não ser muito natural aos nossos olhos, pelo menos aos olhos brasileiros, entre um irmão e uma irmã. A mesma coisa da Zana, me parece, né? Parece ter uma relação de tanto amor pelo filho que acaba se transformando numa coisa que a gente não sabe muito bem. E tem a paixão declarada do Nael, que é o narrador, pela Rania, que é a tia, né? E não vou deixar isso em aberto para se acontece ou não a relação dos dois. Então é só vocês lendo para vocês saberem, mas o incesto ele aponta aí para vários caminhos. Por último, e não menos importante, a gente vê também como pano de fundo aí, envolvimento político dos personagens, o fim da Segunda Guerra Mundial, a mudança de capital para Brasília e um pouco mais fortemente a ditadura militar e a repressão dos militares em Manaus. A gente ouve falar muito, né, da ditadura em São Paulo, no Rio, em Brasília. Como é que foi em Manaus, né, isso? E isso aparece também com uma certa força mais para o final do livro, em que o Omar e um professor dele, o Laval, que é um francês, eles estão envolvidos diretamente em questões contra, por exemplo, a ditadura militar. E basicamente é isso, gente. O livro não dá para adentrar mais porque são muitas coisas que daria para dizer, mas estragaria muito a leitura.
Eu convido vocês a ler esse livro, porque realmente é uma das coisas mais impressionantes já escritas nos últimos tempos na literatura brasileira. Vai ficar, com certeza é um romance que vai sobreviver às décadas aí, vai ser lido por muitos leitores ainda. Eu vou ler um trecho do livro para vocês agora. Esse Jacob, que embranquecia feito osga em parede úmida, compensava a ausência dos gozos do sol e do corpo, aguçando a capacidade de calcular, de equacionar. No colégio dos padres ele encontrava sempre, antes de qualquer um, o valor de um z, y ou x. Surpreendia os professores. A chave da mais complexa equação se armava na cabeça de Jacob, para quem o giz e o quadro negro eram inúteis. O outro, o caçula, exagerava as audácias juvenis, gazeava lições de latim, subornava porteiros sisudos do colégio dos padres e saía para a noite fardado, transgressor dos pés ao gogó, rondando os salões da Maloca dos Barés, do Acapulco, do Shake Club e do Shangri-La. De madrugada, na hora do último sereno, voltava para casa. E lá estava Zana, impávida na rede vermelha, no rosto a serenidade fingida, no fundo atormentada, entristecida por passar mais uma noite sem o filho. Omar mal percebia o vulto arqueado sobre o alpendre, ia direto ao banheiro, provocava engolfadas a bebedeira da noite, cambaleava ao tentar subir a escada, às vezes caía inteiro, o corpanzil suado, esquecido da alquimia da noite. Então ele saía da rede, arrastava o corpo do filho até o alpendre e acordava Domingas. As duas o desnudavam, passavam-lhe álcool no corpo e o acomodavam na rede. Omar dormia até meio-dia. E faço um apelo novamente, se você puder me ajudar o canal Acrópole Revisitada a conquistar mais inscritos, mais seguidores, por favor, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal, dê um like e assista a outros vídeos, ok? Um abraço e até a próxima.